Senhor Jesus, queremos te dar graças, Senhor, porque podemos desfrutar do teu amor e da tua vida, Senhor. O teu corpo reunido aqui não só tem a oportunidade de crescer em vida, mas de expressar. Que toda a palavra que nos traz, Senhor, seja para nos fazer crescer em vida cada vez mais, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, nós vimos ontem uma coisa que todo mundo gosta de falar, mas poucos compreendem: o amor. O amor, ele não é simplesmente uma teoria, uma ideia, um conceito, como se é pregado no mundo social. O amor, ele é o próprio Deus. É a essência de Deus. É a natureza de Deus. E esse amor, antes distante de nós, foi dado a nós. Agora, nós precisamos prosseguir dentro desse amor. O amor não é algo para ser vivido sozinho. O amor é para ser vivido em comunhão uns com os outros. Por isso que nós vimos trama e urdidura. Nós vimos que o amor, ele representa na trama o relacionamento entre as pessoas e na urdidura o nosso relacionamento com Deus. Uma trama e uma urdidura apenas constituem um tecido? Não dá, né? Para constituir um tecido são necessários várias tramas e várias urdiduras. E elas têm que estar muito bem construídas. Essa edificação do tecido, ela representa a edificação da igreja. Esse relacionamento, ele tem que ser estabelecido de uma forma absoluta nas nossas vidas. Isoladamente, é impossível experimentar isso. Eu posso até falar, puxa, eu amo, Deus me ama, mas eu fico isolado no meu canto, eu não me relaciono com as pessoas. Como é que eu estou desfrutando desse amor? Mesmo que eu desfrute, quão limitado se tornaria isso? Então, graças a Deus que o Senhor está nos trazendo a oportunidade de nós nos agruparmos, de nos reunirmos e de buscarmos as pessoas. Porque através disso, esse amor ele é dispensado. E um efeito interessante, quanto mais amor eu dispenso, mais amor eu recebo. Se eu ficar parado, o amor também vai ficar parado. Mas eu preciso estar envolvido com a esfera do amor. Eu queria ler para os irmãos alguns versículos que vai mostrar para nós que é importante essa comunhão. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 4, no verso 9. Ele fala assim, ó: melhor é serem dois do que um. Quem crê nisso? Melhor é serem dois do que um. Aí continua. Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, irmãos, um levanta o companheiro. Ai, porém, que estiver só, porque caído não haverá quem o levante. Então não é melhor estar em dois? E que tal estarmos em 2.000? Em 2 milhões? Quanto mais forte se torna. Tá? Continuando. Se alguém, no verso 11 fala, também se dormirem dois juntos. Esses dias frios, esse versículo aqui encaixa perfeitamente. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se esquentará? Trazendo para a nossa vida prática. Eu estou lá em casa, eu assisto, tudo bem. É bom assistir pela televisão quando não pode vir. Mas, irmãos, vamos valorizar as reuniões. Vamos valorizar os trabalhos que o Senhor nos coloca para servirmos juntos. Porque é nesse momento que nós vamos conhecer os irmãos e desfrutar do calor que está dentro de cada irmão. Dentro da minha casa eu consigo ver a reação. Mas junto com os irmãos eu consigo sentir a vida que está fluindo dos irmãos. Então é necessário. E aí continua aqui no verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então nós precisamos tomar posse disso aqui e crer que
o Senhor já estava dando instrução para nós lá atrás, da importância do relacionamento, de vivermos unidos. Outro versículo que fortalece esse princípio, Oséias capítulo 11, verso 4, a parte A do versículo. Nós cantamos o penúltimo hino, falava algo parecido com isso aqui. Atrai-me com cordas humanas, com laços de amor. Então, nós temos que nos atrair uns aos outros com o nosso relacionamento humano, mas com laços de amor. Se eu me esforçar para me relacionar com alguém pela minha vida natural, eu vou conseguir. Mas vai chegar um momento que esse relacionamento pode balançar. Mas na esfera do amor, não vai ter nada que atrapalhe. Porque é a vida do Senhor que está estabelecendo esse amor. Então, é necessário então que nós olhemos para os irmãos, para as pessoas lá fora e nos aproximemos deles. Para quê? Para levar esse amor que um dia nos alcançou, irmão. Ou alguém acredita que nós somos melhores e por isso o Senhor nos escolheu e nos colocou na vida da igreja? Não. Todos nós éramos miseráveis, desgraçados, condenados ao lago de fogo. Mas o Senhor não olhou para a nossa condição. A Bíblia fala que Ele nos amou. E Ele nos escolheu. E Ele nos predestinou. Na predestinação, Ele colocou alguém no nosso caminho. E nessa oportunidade nós ouvimos a palavra do Senhor. E nós pudemos, então, participar dessa vida. Então, por que nós vamos privar outros? Irmãos, vamos nos dispor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero viver essa vida de amor. Eu quero contatar as pessoas. Eu quero servir as pessoas. Vai ser maravilhosa a experiência de cada irmão. Os irmãos que saem para pregar o evangelho, os irmãos que estão em contato com as pessoas, sabem como isso funciona muito bem. Então, continuando, esse aqui eu vou citar para os irmãos, mas acho que os irmãos nunca leram. Salmo 133. Acho que eu li ele a primeira vez ontem. Os irmãos provavelmente nunca leram. Salmo 133, 1. O que fala ali? Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, como é bom e agradável. Sabe por quê? A parte final do verso 3 fala: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, muitas vezes, nós achamos que parece apenas uma teoria, mas não, irmãos. Nós lemos também nessa semana, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está o Senhor. Se nós estamos juntos, o Senhor está dispensando a bênção dele. O Senhor está distribuindo para nós o que Ele é. Então nós temos um grande privilégio. Isso é algo que foi dado para a igreja. Agora repare nas sociedades do mundo, rapidamente. Quantos grupos sociais se levantam tentando formar um tipo de conceito, um tipo de sistema? Mas nenhum deles tem vida. Por quê? A vida está em Deus. E é na esfera do amor de Deus que nós desfrutamos dessa vida. Não importa qual grupo social que eu quero me assemelhar. O Senhor nos construiu, o Senhor nos criou para sermos o corpo de Cristo. É esse o lugar que o Senhor determinou para nós. E então é nesse lugar que nós precisamos permanecer. Agora, a parte mais interessante, irmãos, nós vamos começar a se relacionar, né? Aí nós vamos começar realmente a conhecer quem nós somos e conhecer os irmãos. Aí vão começar a aparecer as diferenças. Eu gosto de sentar naquela cadeira ali, ó. Se alguém sentar ali, vai ter que pedir permissão para mim, né? Eu sento nela toda vez, né? O Abílio sempre senta nessa aqui. Então, na próxima reunião você está convidado. Então, percebe? Nós temos preferências. Nós escolhemos também do lado de quem nós queremos sentar. Nós escolhemos o que nós vamos fazer, quando e como nós vamos fazer. Isso está em nós, isso é a nossa condição pessoal. Mas isso agora vai ser trazido para dentro do caldeirão. E agora vai ter que misturar coisas diferentes. Pensamentos diferentes, opiniões
condutas diferentes. E aí nós vamos ter que aprender a conviver uns com os outros. Vou fazer uma pergunta que eu acho que as irmãs sabem responder muito bem. Dá para fazer um cozido sem acender o fogo? Você joga tudo dentro da panela, larga lá, o que vai acontecer? Nada. Então o Senhor vai tacar fogo em nós, irmãos. Sabe por quê? Porque vai ter que deixar de ser cada elemento individual para se tornar algo que vai sustentar, vai alimentar as pessoas. Então o Senhor está trabalhando isso em cada um de nós. Então, voltando no aspecto do relacionamento, a trama e a urdidura, elas podem ser afetadas de acordo com a nossa condição. O nosso relacionamento com Deus tem que ser puro e sincero. Da mesma forma com os irmãos. Mas, se eu tiver maldade no meu coração, se eu tiver dolo no meu coração, eu vou danificar não só o meu relacionamento com os irmãos, mas o meu relacionamento com Deus. E tem uma passagem específica no livro de Levíticos, nós não vamos ler ele inteiro porque ele é muito comprido, e eu vou citar alguns pontos para os irmãos. Capítulo 13 de Levítico, começando no versículo 47 até o 59, fala exatamente do que acontece se a trama e a urdidura contraírem lepra. Lepra, na Bíblia, ela significa o pecado. E o nosso relacionamento não pode ter nenhum tipo de pecado. Ele tem que ser limpo e puro. Então, no verso 49, tem um ponto bastante importante aqui que nós precisamos já começar a focar. Se for notado problema no relacionamento, seja com os irmãos, ou problema no relacionamento com Deus, lá fala, procura o sacerdote. Quem é o nosso sacerdote? Tá muito tímido, irmãos. Quem é o nosso sacerdote? Cristo. Nós temos que ter certeza de quem é o nosso sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote. Então, se nós temos problemas de relacionamento, nós temos que apresentar diante do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor, porque não pode haver problemas. Mas nós não temos como impedir de, às vezes, ocorrerem problemas. Nós vimos na mensagem, no final da mensagem de ontem, e também justamente de domingo, o pedir perdão e o perdoar. Então, isso mostra que existem problemas, existem conflitos, mas nós temos que tratá-los na presença de Jesus Cristo. Porque se eu for tratar o problema na minha capacidade humana, pode ser que eu vou causar mais dano ainda. Então nós precisamos do sacerdote. O próximo ponto que eu queria mencionar para os irmãos, ele está no verso 51 e 52, que fala que a lepra, ela é maligna. O termo maligno quer dizer que ela vem de um lugar específico, ela não vem de Deus. A lepra, ela vem de Satanás. Aí vocês vão perguntar, mas como que pode pegar a lepra? Se eu exercitar a minha vida da alma, as minhas vontades, as minhas preferências, usar só minha mente, minha capacidade, o que eu estou trazendo para o relacionamento? Algo que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá vem todo tipo de coisas aparentemente boas, mas podem causar danos. E nós temos que estar atentos a isso. E aí fala que para tratar com a lepra maligna, sabe o que é, irmãos? Fogo. Somente o fogo pode tratar com a lepra maligna. Sabe onde que o fogo foi também usado na nossa história, irmãos? Na edificação da igreja, ela fala, em Coríntios, se a nossa obra for madeira, feno ou palha, o que acontece quando vem o fogo? É consumido. Mas se for ouro, prata e pedras preciosas, vai resistir ao fogo. Então, quer edificar? Quer construir uma trama e uma mordidura perfeita e adequada? Que seja com ouro, prata e pedras preciosas. Nada mais da nossa capacidade humana, nada mais da nossa opinião. Nós vamos impedir desse problema ocorrer conosco. Mas tem mais um ponto aqui para os irmãos. No verso 55 fala que a lepra ela é roedora. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho para a gente meditar. Quantos pensamentos estão nos corroendo por dentro? Quantas ideias que não fomos nós que criamos, mas elas surgiram na nossa mente do nada. Ah, o irmão olhou para mim de canto de olho, aquele irmão não gosta de mim. Quem fez você ter essa opinião? Foi Deus? E essa opinião, se ela não for tratada, ela começa a corroer.
E o próximo versículo fala que ela se alastra. Então, todos esses pensamentos, irmãos, todas essas dúvidas que nós temos no coração com relação a um relacionamento adequado, nós temos que trazer na presença do Senhor. Nós não podemos permitir que isso se alastre. Os irmãos têm ideia do poder que é a corrosão? Corrói pedra, corrói metal, corrói todo tipo de material, quanto mais a nossa mente. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essa semana, a mensagem dessa semana, seja uma mudança de disposição para cada um de nós, para que nós não fiquemos parados dando ouvido às mentiras de Satanás, mas que nós criamos nas verdades faladas por Deus. O amor de Deus está em nós. O amor de Deus é superior a tudo isso. Então nós precisamos estar na posição correta, desfrutando dos elementos corretos. Então, voltando à trama e urdidura. Aconteceu algum problema? Tenha o tratamento. Esse eu quero que os irmãos leiam comigo. Versículo 58 de Levítico 13. Não dá para pôr? Então pega na Bíblia dos irmãos. Levítico 13, 58. Todos acharam? Vamos ler juntos. Mas em qualquer coisa de peles, cavares, e que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Entenderam? Qualquer coisa que acontecesse ao lavar foi eliminado, lava-se mais uma vez e está limpa. Então significa que o nosso relacionamento com os irmãos pode ser purificado. Significa que o nosso relacionamento com Deus também pode ser purificado. E sabe o que tem nos lavado, irmãos? A palavra. João 15 fala que a palavra nos limpa. Então nós precisamos não só da comunhão com os irmãos, mas nós precisamos da palavra. Quanto mais palavra, quanto mais comunhão, mais nós seremos purificados dos nossos modos naturais de ser e mais da natureza de Deus vai começar a operar em cada um de nós. E aí, essa vestimenta vai ser perfeita e agradável. E juntamente com a vestimenta, sabe o que mais vai ser perfeito e agradável para Deus? A edificação da igreja. Porque essa trama e essa urdidura, irmãos, ela representa a edificação. Então, se nós tomarmos posse, não só dessa palavra, mas a realidade do que está escrito aqui para nós, a nossa vida vai ser transformada. Agora eu queria voltar no tema amor. Tivemos que abrir isso aqui para os irmãos entenderem que nós não podemos descuidar. Mas nós temos uma coisa que nos ajuda a vencer tudo isso. A Bíblia foi citado ontem, né? 1 João capítulo 4 fala que Deus é amor. Mas tem uma passagem no primeiro livro, que é 1 João 1,7, que fala exatamente desse relacionamento. Lá fala assim, ó. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O que é andar na luz? Se Deus está na luz e eu ando na luz, eu estou em comunhão com Deus. Perceberam que o próximo passo é manter comunhão uns com os outros? Deus tem uma sequência de fazer as coisas. Muitas vezes, quando eu inverto isso aqui, dá problema. Mas se eu buscar a presença genuína do Senhor, automaticamente eu vou ser levado a querer ter comunhão com os outros. É isso que está escrito aqui. Não é mais uma questão de eu me esforçar para ter comunhão, mas é a vida de Deus me levando a ter comunhão com os irmãos, com as pessoas. E aí o que é interessante? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então percebe? Tudo está feito, tudo está preparado por Deus, irmãos. Nós só precisamos desfrutar. Nós precisamos tomar isso para a nossa vida. Agora eu quero fazer uma... As professoras de plantão de português me perdoem, mas eu vou ter que fazer uma troca aqui de palavras, que eu quero que os irmãos meditem nesse conceito. Se Deus é luz e Deus é amor, eu posso dizer também que a luz é amor, estou correto? O que os irmãos acham?
Professoras de português, me ajudem. Está correto. Olha, Deus é luz, Deus é amor. Que diferença tem eu dizer que luz e amor é a mesma pessoa? As duas estão se referindo quem Deus é? Então vamos trocar a palavra aqui. Eu queria que os irmãos abrissem no capítulo 1 de 1 João. E no lugar de ler, eu vou ler para os irmãos como eu estou querendo que os irmãos entendam. Você só acompanha ali para não perder o raciocínio. No versículo 5, eu vou trocar a palavra luz pela palavra amor para os irmãos entenderem que interessante que isso fica para nós. Todos já acharam? Fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é amor, e não há nele ódio nenhum jamais. Que o ódio é o oposto do amor, como as trevas é o oposto da luz. Continuando, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos com ódio, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos no amor, como ele está no amor, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que eu estou propondo esse ponto para os irmãos? Porque nós temos que prestar atenção que tudo aquilo que é o oposto de Deus, quando eu não pratico o que é Deus, eu estou praticando o oposto. Então, nós temos que atentar. Deus é amor. Lá na primeira epístola de João fala, como eu posso dizer que eu amo a Deus quem eu não vejo? E eu não consigo amar as pessoas que eu vejo. Então, o amor é a essência de Deus e o amor deve operar plena e completamente em cada um de nós. Então, parece forte isso aqui para os irmãos, mas meditem com calma. O amor habita dentro de cada um de vocês. O amor não foi colocado numa forma condicional. Quando nós cremos em Jesus, nós ganhamos várias coisas que estavam juntos com Jesus. Então nós ganhamos o direito de sermos reconciliados com Deus, o pecado foi eliminado, a morte foi eliminada, mas o amor, a luz, a vida, tudo aquilo que é Deus, também veio para dentro de nós, irmãos. E sabe o que é que impede isso de fluir? Nós mesmos, porque nós deixamos, às vezes, de viver e andar no Espírito, e nós buscamos o nosso viver como convém a nós. E nós vimos naquela passagem anterior que isso pode se tornar um problema. Então, vamos aprender a viver e andar no Espírito. Vamos exercitar isso, irmãos. A palavra de Deus, ela não é uma teoria, ela é algo para nós vivermos. Se nós buscarmos com coração puro e sincero, esse amor vai fluir. O que foi falado ontem num versículo bastante interessante? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de mim. Vocês acham que juntamente com esse rio não está o amor? Está o amor. Se o rio começar a fluir, que vai fluir junto? O amor, a vida. E aí nós vamos olhar para aquelas passagens que todos conhecem. Gálatas capítulo 5 fala o que é o amor. 1 Coríntios 13 tem alguns pontos do que é o amor, mas tem uma série de pontos que não são o amor. Então, quando nós conhecemos esses detalhes, nós começamos a ver que por viver e andar na presença do Senhor, o fruto vai ser o amor. Junto com o amor, o que vem? Paciência. Vem paz, vem longanimidade, vem mansidão, vem domínio próprio. O que não vem? Ódio, ciúmes, iras, contendas, facções, dissensões. Isso não vem, porque isso foi tirado de nós. Mas o que está relacionado ao atributo da pessoa de Deus está à nossa disposição. Então é por isso que nós precisamos olhar para essas palavras, irmãos, com carinho. Sabe? Meditar nela de dia e de noite. Porque essa palavra pode mudar a vida de alguém. Pode até parecer que para nós não faz tanto efeito. Mas lá fora as pessoas estão desesperadas, carentes de amor. E se esse amor estiver fluindo de nós, nós vamos chegar nas pessoas e as pessoas vão receber esse amor. E elas vão crer no Senhor. E elas vão receber o Senhor. Então é importante para nós que isso se torne realidade. Tem uma série de versículos que eu gostaria de recomendar para os irmãos lerem. Se os irmãos quiserem tomar nota, eu recomendaria os irmãos lerem 1 Coríntios 10, 10, Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2, João 17, versos 20 e 21,
E também Gálatas 5, 22, 23, 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 13, e Romanos 13, do verso 8 ao verso 10. Mas o verso 10 do Romanos 10 eu gostaria de ler para os irmãos aqui agora. 10 fala assim: o amor não pratica o mal. Oi? Com certeza, desde o primeiro? Desculpa, eu estou preocupado com o tempo. Ah, Senhor Jesus, vamos lá. Eu vou falar bem devagar então. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Depois, Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2. O Evangelho de João, capítulo 17, versos 20 e 21. Aí tem mais alguns versículos. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 13. E Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao verso 10. O verso 10, quem tiver com a Bíblia aberta, eu gostaria que os irmãos lessem comigo a parte A. 13 e 10 de Romanos. Vamos ler, mas com intrepidez, irmãos. Todos juntos. O amor não pratica o mal contra o próximo. Só até aí. Só a parte A, só a primeira parte. O amor não pratica o mal contra o próximo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Muitas pessoas leem o mal, pensam que é praticar maldade. Sabe o que é o mal? Na verdade, o mal ele representa Satanás. O amor impede que Satanás alcance as pessoas, irmãos. Então, quando eu pratico o amor, nós estamos impedindo que o mal alcance as pessoas. Então, nós precisamos realmente praticar o amor. Para concluir, Gálatas 3, os mesmos versículos da conclusão de ontem nós vamos usar hoje. Porque eu vou fazer um comentário aqui. Ontem não deu muito tempo para falar sobre o perdão. Eu compartilhei no finzinho lá como aqui. A gente tem que prestar bem atenção numa coisa, irmão. O perdão, ele é uma coisa que é resultado do amor. Se eu não amo, eu não sou capaz de perdoar. Porque para haver perdão tem que haver misericórdia. E a misericórdia é um dos comportamentos, um dos resultados do amor manifestando em cada um de nós. Então, quando eu olho para as pessoas e o amor de Deus está trabalhando em mim, eu consigo ter misericórdia. E pela misericórdia, eu consigo perdoar as pessoas. Se eu estou tendo dificuldade, eu preciso desfrutar mais desse amor. Só que o amor é uma coisa que vem de Deus para nós. E o perdão está de nós para com as pessoas. Só que o perdão tem duas mãos. Ele vai e ele volta. Eu tenho que pedir perdão e tenho que perdoar. Não basta eu perdoar as pessoas se eu não pedir perdão. Nós temos que levar isso muito a sério. O que dificulta o relacionamento e as mentiras, elas partem a partir de uma ofensa. Às vezes alguém fala alguma coisa atravessada, eu não gosto e eu fico alimentando aquilo. Sabe o que acontece com uma ofensa quando ela não é tratada? Ela vira mágoa. Se a mágoa não for tratada, ela vai virar algo maior, ela vai virar ódio. E vocês percebem que é muito mais difícil de tratar. Se eu estou com ódio no meu coração, é demonstração clara e direta que eu preciso do amor. Então nós precisamos nos voltar ao Senhor, porque nós não somos capazes de perdoar. Os versículos citados no alimento diário de hoje, e que foi compartilhado ontem, deixa bem claro. É impossível para cada um de nós perdoarmos no padrão de Deus. Se Deus olhasse para nós da mesma forma que nós olhamos para as pessoas, não tinha mais ninguém aqui. Todos nós já teríamos sido descartados pelo Senhor. Então, graças a Deus que Ele é o amor. Graças a Deus que Ele é a misericórdia. Então, se nós estivermos na esfera do amor, nós desfrutamos da misericórdia, do perdão e tudo mais. E aquilo que era impossível
se torna praticável. Então vamos lá, vamos ler a Colossenses 3,12. Fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Vocês perceberam? Já começou a tocar no primeiro ponto. Aí, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Isso tudo aqui são os comportamentos do amor. E aí continua: suportai-vos uns aos outros. Embora eu não estou querendo contradizer o Júlio, a palavra realmente quer dizer dar suporte para os irmãos, mas vamos usar o que nós também temos como tradição da palavra suportar. Nós temos também que suportar os irmãos. Não é só dar suporte para os irmãos, às vezes nós temos que suportar. Sabe por quê, irmãos? O nível de crescimento de cada um é diferente. Tem irmãos que já entenderam certos aspectos da palavra e tem irmãos que ainda estão aprendendo certos aspectos da palavra. Então nós temos que dar suporte para ele alcançar, mas também suportar no sentido de aguardar que ele alcance. Isso chama-se paciência e longanimidade. Se nós não tivermos isso, nós também corremos o risco de atrapalhar o crescimento da vida da igreja. E aí a edificação ela vai ser afetada por quê? Porque eu estou sendo impaciente. Então, voltando lá, o amor ele é paciente, ele é longânimo. Então, nós precisamos disso. Então, continuando aqui para completar, aí vem a parte que eu mais gosto. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoai-vos mutuamente. Eu brinquei ontem com os irmãos: alguém tem queixa contra mim? Fica à vontade de vir falar. E se eu tiver, eu tenho certeza que eu vou procurar os irmãos. No princípio que foi passado ontem, na luz do Senhor, na comunhão com o Senhor, vamos nos reconciliar. Não é possível se reconciliar? Convida 2 ou 3 irmãos. Ainda continua impossível? Chama os presbíteros. Não é possível que a dureza do nosso coração vai permanecer. A palavra e a vida do Senhor vai reinar, vai trazer a reconciliação. Sabe por quê, irmãos? Olha para esse prédio aqui. Se os materiais não tivessem reconciliados, teríamos esse prédio? Assim é a igreja. Se nós não estivermos reconciliados, não tem edificação. E o foco de tudo isso é a edificação da igreja. Então, que o Senhor traga essa luz e essa sabedoria para cada um de nós. Continuando ali para completar, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Irmãos, fala para o irmão que está do seu lado: acima de tudo isso esteja o amor. Acima de tudo isso esteja o amor. Sabe por quê, irmãos? O amor é o vínculo da perfeição. Graças a Deus, que Deus é amor e que esse amor habita dentro de cada um dos irmãos. E agora é a hora de ver o amor fluindo de cada um dos irmãos aqui. Eu vou lançar um desafio, ó. Eu lutei para conseguir ficar dentro do tempo. Eu não sei se eu fiquei, amanhã eu vou descobrir. Mas, eu vou dizer para os irmãos: não perca a oportunidade de vir aqui à frente a compartilhar. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso do amor que está dentro de cada um dos irmãos e os irmãos também precisam. Quando eu me nego de vir compartilhar, eu estou retendo a minha porção do amor que não me pertence, ela pertence aos irmãos. Então, liberem o espírito, confiem no Senhor, porque cada um tem uma porção que é rica e preciosa para todos nós. Amém?